Hi guys, what's up? How are you doing today? E aí pessoal, como é que vocês estão hoje? Hoje a gente vai continuar com as nossas aulas e os temas para a aula de hoje são os seguintes. Primeiro, fazendo planos. Plans for the future. Planos para o futuro. Vamos aprender também sobre o verbo would. A gente vai ver como a gente pode usar o verbo e uma partinha de gramática que vai estar incluso no uso do verbo would. E por último, a gente vai aprender sobre abreviação de mensagens de texto. Vamos ver como é que a gente pode se comunicar através de mensagens usando uma linguagem informal no inglês. So, let's start. Para você poder fazer, então, perguntas sobre os planos futuros de alguém, você pode usar as Double H questions que a gente aprendeu na aula anterior. Uma das Double H questions que você pode usar é a seguinte: What are your plans for the future? What are your plans for the future? Quais são seus planos para o futuro? Viu aí o uso do what, que caracteriza uma Double H question. A pessoa, então, vai responder algo relacionado ao que ela deseja ou quer alcançar para o futuro. Para isso, podem haver algumas respostas e nós vamos ver tipos de respostas com two different verbs, com dois verbos diferentes. O primeiro, want, que é o verbo querer. E the second one, need, que significa precisar. So let's start with want. Examples: I want to buy a house. I want to buy a house. Eu quero comprar uma casa. A estrutura da frase é muito simples. Você usa a pessoa, o sujeito, mais o verbo want, acompanhado da preposição to e completa com aquilo que você quer. Nesse caso, então, a pessoa quer comprar uma casa. Vamos ver outros exemplos? I want to have a family. I want to have a family. Então, mais uma vez, a estrutura não mudou. Lembrando que o verbo que acompanha o to depois na frase é um verbo no infinitivo. O want to também pode ser dito em linguagem formal ou uma linguagem mais falada como wanna. Example: I wanna have a good job. I wanna have a good job. Nesse caso aí, então, há uma supressão da palavra want com to, formando wanna, e aí você não faz uso da preposição to na construção da frase. As duas expressões want to e wanna estão corretas. Mais dois exemplos aí com frases interrogativas. A primeira é: Where do you want to be 5 years from now? Where do you want to be 5 years from now? Então, aonde você quer estar daqui a 5 anos? Pergunta aí sobre o seu futuro. Você pode até responder ela aí na sua mente, meditar sobre o assunto, porque é algo sobre o futuro. Um outro exemplo também, ó. What do you want to do next week? What do you want to do next week?
que você quer fazer na próxima semana, ok? Então, esse foi o uso do want. Vamos ver agora como a gente pode usar o need. O need funciona com uma estrutura muito parecida. Example: I need to be more patient. I need to be more patient. Eu preciso ser mais paciente. A construção da frase, então, indica o need acompanhado de to, e aí você acrescenta, então, o verbo com aquilo que você quer dizer. Exemplos relacionados com planos. First one. To get a good job, I need to work more. To get a good job, I need to work more. Se eu quero ter um bom emprego, então eu preciso trabalhar mais. Ok? Another one. To get more customers, I need to call more people. To get more customers, I need to call new people. I need to call more people. Então, para ganhar mais clientes, eu preciso ligar para mais pessoas. Viu aí, então, que o need dá a ideia de necessidade? E você pode usar também para uma necessidade que você precisa suprir para alcançar algum objetivo no futuro. Existem 2 verbos usados também para falar sobre coisas futuras. Esses são realmente para fazer planos para o futuro. O primeiro deles é a expressão going to. Going to faz referência a um futuro próximo. Então, é algo que você planeja para fazer em um curto período de tempo. O going to é conjugado da seguinte maneira nas pessoas do verbo. Vamos lá, ó. I'm going to. I'm going to. You are going to. You are going to. He is going to. She is going to. It is going to. We are going to. E they are going to. Há apenas a conjugação para a terceira pessoa do plural no he, she, it, e nas demais pessoas do verbo permanece a mesma expressão going to. Going to quer dizer eu vou fazer. Example: I'm going to play soccer. I'm going to play soccer. Eu vou jogar futebol. Eu estou indo jogar futebol. Então, é algo que você planejou fazer num período de tempo que está próximo de acontecer. Você também pode fazer o uso de perguntas. Example: What is she going to do? What is she going to do? O que ela vai fazer? Oh, she's going to go out with my friends. She's going to go out with my friends. Viu aí a estrutura da frase? É então o sujeito mais o verbo to be, acompanhado do going to, mais o verbo no infinitivo que indica aquilo que vai ser feito. É algo simples, só precisa se preocupar com a conjugação do verbo to be, dependendo da pessoa do verbo, mas em geral é uma estrutura simples para ser usada. Vamos mais um exemplo, ó. Uma pergunta acompanhada de uma resposta. What are they going to do tonight?
What are they going to do tonight? O que eles vão fazer essa noite? They are going to rest tonight. They are going to rest tonight. Eles vão descansar essa noite. Então, além de fazer a pergunta, você pode acompanhar também, fazer a pergunta acompanhando com o período do tempo em que você vai fazer aquela ação. Então, o que você vai fazer tonight, essa noite? Ou então, today, hoje. What are you going to do today? E aí você pode acrescentar outras expressões como tomorrow, tomorrow morning, next week, next weekend. Então, tudo isso pode ser feito para você saber quando a pessoa, então, vai realizar aquela ação. O going to também pode ser substituído por gonna. O gonna é uma supressão de going mais o to e está muito presente no inglês falado. Vamos ver um exemplo? I'm gonna surf next weekend. I'm gonna surf next weekend. Nesse caso, então, você usa o gonna e substitui por going to. O going to também pode ter a sua forma negativa. Como funciona a forma negativa do going to? Você usa o sujeito, mais verbo to be, mais o not, acompanhado então de going to. Examples. I'm not going to the beach. I'm not going to the beach. Eu não vou à praia. Next one. He's not gonna play soccer. He's not gonna play soccer. Nesse caso aí, então, a gente substitui o going to para gonna. E quer dizer que ele não vai jogar futebol. E, por último, we are not going to buy the car. We are not going to buy the car. Nós não vamos comprar o carro. Essas são, então, algumas frases na forma negativa do going to. O going to também assume a forma interrogativa. Nesse caso, então, a estrutura é invertida. Você usa o verbo to be, mais sujeito, mais o going to, mais o verbo no infinitivo que vai indicar a ação. Examples. Is it going to be sunny on Saturday? Is it going to be sunny on Saturday? Então, vai ficar ensolarado no sábado? Viu aí que mudou, que inverteu o verbo to be com o sujeito? O que é típico para formas interrogativas. Um outro exemplo. Are you gonna exercise tomorrow? Are you gonna exercise tomorrow? Nesse caso, então, a gente fez o uso do gonna, mas a estrutura permanece a mesma. A gente pode fazer uso também das double H questions no uso do going to. Vamos ver alguns exemplos? First one. What is going to be the color of the cake? What is going to be the color of the cake? Qual será a cor do bolo? The cake is going to be yellow. The cake is going to be yellow. O bolo será da cor amarela. Next one. Where is the party going to be? Where is the party going to be? Onde será a festa?
The party is going to be at my home. The party is going to be at my home. A festa será na minha casa. Next one. How are you going to go there? How are you going to go there? Como você vai chegar até lá? I'm going to drive there. I'm going to drive there. Eu vou dirigir até lá. Another example. When is the party going to be? When is the party going to be? Quando será a festa? The party is going to be on Saturday. The party is going to be on Saturday. A festa vai ser no sábado. E por último, who is going to be there? Who is going to be there? Quem estará lá? My friends are going to be there. My friends are going to be there. Meus amigos estarão lá. Um outro também verbo que pode ser usado para indicar ação futura é will. O will pode ser contraído com a forma apóstrofo LL. Vamos ver alguns exemplos. I will go to the movie. I will go to the movie. Eu vou até o cinema. Mas qual a diferença do going to pro will? A diferença é bem sutil. Normalmente, no dia a dia, não há uma diferença com relação ao significado da fala. Mas o que muda é que quando você usa o going to, você está se referindo a uma ação intencional. Algo que foi planejado para ser feito. Enquanto isso, o will é uma decisão que acabou de ser tomada. Então, é algo do momento. Por isso, há essa pequena e sutil diferença entre o uso dos dois verbos. Exemplo de diálogos onde a pessoa acabou de tomar uma decisão. First one. I left the door open. Oh, I left the door open. No problem, I will close it. No problem, I will close it. Então, alguém chega e fala que deixou a porta aberta. E você responde, sem problemas, eu vou fechá-la. Você não tinha planejado fazer isso antes, mas surgiu a situação e você tomou uma decisão de imediato para fechar a porta a partir do momento que você sabia que ela estava aberta. Vamos ver um outro exemplo? Diz assim, ó. Did you call your parents? Did you call your parents? Então, você fez a ligação para sua família, para os seus pais. I forgot. I will call them now. I forgot. I will call them now. Eu esqueci. Eu vou ligar para eles agora. Então, é algo também que foi decidido ali no momento e por isso faz-se o uso do will. Lembrando que, durante o dia a dia, você usando going to e o will, talvez não faça tanta diferença assim. No inglês falado, eles funcionam muito bem para indicar ações e planejamentos futuros. Vamos ver então como é que a gente usa o will nas frases afirmativas. A estrutura é sujeito mais will mais o verbo sem o to, que era usado no going to. Vamos ver então um exemplo.
I will wait for you in front of the college. I will wait for you in front of the college. Eu vou esperar você em frente à faculdade. Another one. They will help us when they have a time. They will help us when they have a time. Eles vão nos ajudar quando tiverem um tempo. E o último. She'll only be at home next month. She will only be at home next month. Ela só vai estar em casa no mês que vem. No caso, então, de frases na negativa, a estrutura é will mais not mais o verbo no infinitivo que vai indicar a ação. O will mais o not podem ser substituídos por won't. Won't. Vamos ver na prática? Raquel won't come. Raquel won't come. A Raquel não virá. I think it will not rain in the day. I think it will not rain in the day. Então, eu penso que não vai chover no dia. Nesse caso aí, você pode usar o will not, que é a separação, mas também estaria correto se colocássemos o won't. O won't também pode ser usado no próximo exemplo. He won't go with us. He won't go with us. Ele não irá conosco. E no caso de frases na interrogativa, a estrutura é will mais o sujeito mais o verbo que completa a ação. Example, will he travel today? Will he travel today? Ele vai viajar hoje? Ou então, well, where will you spend your vacation? Where will you spend your vacation? Então, aonde você vai passar as suas férias? Essas foram as duas interrogativas. Com a primeira pessoa do singular e do plural, que é o I e o we, é possível substituir o will por shall. Essa é uma forma muito comum usada em palavras, mas ela está mais relacionada a oferecer algo ou dar uma sugestão. É um pouco mais formal também, mas se encaixa. Example, shall we go? Shall we go? Seria algo do tipo, nós deveríamos ir ou podemos ir. Another one. Shall I dance tonight? Shall I dance tonight? Eu deveria ou eu poderia ir dançar essa noite? Esses dois exemplos na interrogativa, então, eles podem se referir ao futuro, mas aí a forma de você fazer a pergunta é diferente, porque envolve uma sugestão, é oferecer algo, então é uma coisa mais polite, uma coisa mais educada e, portanto, é mais formal também. Então, visto a diferença de going to e will, agora nós vamos tratar do would. O would é um dos verbos muito usados no inglês e a gente vai ver 3 ocasiões onde o would ele é usado, ok? The first one, com perguntas e pedidos educados. Polite requests and questions. Então, são esses pedidos e perguntas educadas. Example, would you like
another glass of water? Would you like another glass of water? Você gostaria um outro copo de água? Você está oferecendo, você está sendo educado. E aí você pode usar o would. A gente pode resumir que o would, na verdade, seria aquele verbo no português terminado em ia. Então, gostaria, iria. Por exemplo, would like quer dizer gostaria. Um exemplo disso. Would you like some tea? Would you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? De chá? Você gostaria? Ou então, would go, iria. I promised my niece I would go to the college graduation. I promised my niece I would go to the college graduation. Eu prometi para meu sobrinho que eu iria à colação de grau. Então aí, ó, o would go é como se fosse o verbo no português, iria. Vamos ver outros verbos, ó. Would have, que seria o nosso teria. Example, I would have gone to the party, but I was tired. I would have gone to the party, but I was tired. Nesse caso aí, então, eu teria ido à festa, mas eu estava cansado. Então, mais um último verbo aí, would do, que refere-se a faria. Example, this is the last thing I would do. This is the last thing I would do. Essa é a última coisa que eu faria. Então, would aí, ele serviu tanto para as perguntas, mas também para as formas, né? Usando o like, o have, o do e o go, que são então esses verbos no português que sugerem, né? Que são os verbos no português com o final ia. Mas vamos continuar vendo as outras ocasiões em que o would acontece. O would pode ser usado na chamada second conditional. O que é a second conditional? A second conditional é uma situação onde você está elaborando uma frase de algo hipotético. Então, é uma situação hipotética. Essa situação hipotética na second conditional tem uma estrutura para ser seguida. Você usa a seguinte estrutura: if mais o verbo no passado mais uma vírgula, would mais o outro verbo. Ou então você pode usar também na forma direta, seria o would mais o verbo mais if mais o passado do outro verbo da sentença. Então, no caso da second conditional, você precisa seguir essas duas estruturas para construir essa situação hipotética. Vamos partir para os exemplos? First one. If I won the lottery, I would buy a new house for my mom. If I won the lottery, I would buy a new house for my mom. A estrutura tá aí, ó. If, acompanhado desse won, que é o verbo no passado, é o passado do verbo win, que significa ganhar, e seguido da vírgula com would e o outro verbo que completa a ação. A frase quer dizer, se eu tivesse ganhado na loteria, eu teria comprado uma casa nova para minha mãe. É uma situação hipotética porque você não ganhou na loteria. Então, é algo que você talvez faria se ganhasse.
Outro exemplo. If I had more free time, I would do more exercise. If I had more free time, I would do more exercise. Se eu tivesse mais tempo, eu teria feito ou faria mais exercícios. Tá aí o if, acompanhado do had, que é o passado de have, vírgula, o would e o verbo da ação. Mais um que segue essa mesma estrutura. If you studied, you would pass. If you studied, you would pass. Então, se você estudou, se você tivesse estudado, você passaria. Nesse caso, então, if mais o verbo de study, que é o studied, seguido do would mais o verbo da ação. Vamos ver como fica a frase com aquela outra estrutura. Examples. It would be great if I got the raise. It would be great if I got the raise. Então, teria sido ótimo, muito bom, se eu tivesse ganhado um aumento. Nesse caso aí, então, a estrutura mudou um pouquinho. Então, é o would, seguido do verbo, mais o with e o verbo no passado. Nesse caso aí é o got, que é o passado do verbo get, que é ter. Vamos ver um próximo? They would ask if they wanted your opinion. They would ask if they wanted your opinion. Então, eles perguntariam se eles tivessem pedido sua opinião. Tá aí, ó, would, mais o verbo, seguido do if, e o verbo no passado, que é o wanted, que é o passado do want, que a gente viu hoje mais cedo na aula, que é o verbo querer. Would pode ser usado também na interrogativa. Vamos ver um exemplo, ó. What would you do if you lost your job? What would you do if you lost your job? O que você faria se perdesse o emprego? No caso aí, então, das interrogativas, a estrutura é o seguinte, ó, é o would, mais o verbo que indica ação, if, e o verbo no passado. No caso aí, o verbo no passado é o lost, que é o passado do verbo lose, que significa perder. Uma terceira ocasião, então, que a gente pode usar o would é quando ele significa used to. Está relacionado com hábitos no passado, algo que você costumava fazer. Então, você pode usar o would, que é o mesmo que used to. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil? He would talk on the phone for hours. He would talk on the phone for hours. Então, ele falava ou costumava falar no telefone por horas. É um hábito, né, do passado que você pode, então, encaixar o would nessa ocasião. Another examples. When I was in college, I would study all night and sleep all day. When I was in college, I would study all night and sleep all day. Então, quando eu estava na faculdade, eu costumava estudar toda a noite inteira, e dormia o dia todo. Mais um hábito do passado. Um outro. When I lived in Chicago, I would walk to work every day. When I lived to Chicago, I would walk to work every day. Então, quando eu morei em Chicago,
Eu costumava andar até o trabalho todos os dias. Também tá relacionado com hábito antigo. Todos esses would aí podem ser substituídos também por used to, que tem o mesmo significado, ok? Por fim, nós vamos aprender então algumas abreviações nas mensagens de texto em inglês. Texting, que é o verbo que significa escrevendo mensagens. To start, para começar, vamos usar a abreviação BT-double. BT-double quer dizer by the way. By the way é uma expressão, então, que quer dizer a propósito, ou por falar nisso. A pessoa tá lá falando do trabalho dela, aí você fala, oh, by the way, I had to go to the office tomorrow. Então, por falar nisso, eu preciso ir no escritório amanhã. Então, quer dizer a propósito ou por falar nisso. A gente também tem uma outra abreviação que é o XOXO. Ficou muito conhecida essa abreviação depois daquela série Gossip Girl, porque sempre no final da série, a protagonista ou a escritora usava o XOXO, que significa kisses and hugs. Então, beijos e abraços. Tá conversando com alguém, no final da conversa você pode mandar XOXO. Existe também a abreviação BU4, before. Só pela pronúncia dá para imaginar a que palavra ele se refere, que é o before, o antes. Muitas abreviações no inglês usam números que têm a pronúncia, o som parecido com uma sílaba da palavra. Esse é um dos casos. Um outro caso é o GR8. GR8 quer dizer great. Então, você usa as primeiras duas consoantes e o som do wait refere-se, então, à palavra great. Another one. Double eight. Double eight, que é o wait. Significa esperar. Então, você pode colocar please, wait a minute. Mas, em vez de escrever wait, você pode substituir por double eight, ok? Tem uma muito comum também, que até os brasileiros usam muito, que é o OMG. O OMG significa oh my god. Ai meu Deus, então é algo que indica surpresa ou até desespero e a pessoa coloca OMG. The next one. It is LOL. LOL quer dizer laughing out loud. Rindo muito ou rindo alto. A gente, quando tá escrevendo mensagem aqui no Brasil, a gente costuma colocar kkkk ou hahaha para indicar risada. Lá não, é só você escrever LOL, que é o laughing out loud. Significa que você tá rindo muito alto. O LOL também pode significar lots of laugh, que são muitas risadas. Dá o mesmo sentido também de laughing out loud, ok? Vamos ver algumas outras? A primeira é assim, ó. SMH. SMH é a abreviação para shaking my head, que é exatamente isso, balançar a cabeça. Então, como se estivesse desapontado, decepcionado com algo. Então, você está balançando a cabeça, indicando que está desapontado com alguma coisa. Então, você usa o SMH, ok? Another one, TBH. Esse quer dizer to be honest. Em português, a gente pode traduzir como na verdade. Alguém te pergunta, você gostou da minha blusa? Na verdade, eu não gostei muito.
Em inglês seria: What do you think about my t-shirt? To be honest, I don't like it. Então, o que você achou da blusa? Na verdade, to be honest, eu não gostei disso. Que é o, então, TBH, ok? Another one, que é o THX ou TKS. Esses dois aí estão se referindo ao thanks, que é o obrigado no inglês. Então, para não precisar escrever a frase, eles podem usar essas duas abreviações, THX or TKS, ok? Existe uma outra que é o ASAP. ASAP é a abreviação de as soon as possible. Um exemplo, ó. A pessoa pergunta, Where are you? E aí a pessoa pode responder, então, I'm going ASAP. Ou seja, eu estou indo as soon as possible, assim que possível. Uma outra abreviação também é a seguinte, ó. A gente pode falar o because, que é o porquê no inglês, mas a gente também pode abreviá-lo como BC or cause e cause. Essas três abreviações se referem a because. Uma outra, AKA, que é also known as. Então, um exemplo, ó. She's Susan, also known as English teacher. Então, essa é a Susan, mais conhecida como professora de inglês. Quando a gente está texting, mandando as mensagens, a gente pode colocar She's Susan, a.k. English teacher, ok? Essas foram, então, algumas das abreviações que a gente pode usar enquanto está trocando mensagens. Hoje a gente viu bastante coisa. A gente aprendeu sobre as abreviações, a gente viu também sobre planejar o futuro usando dois tipos de verbo, que é o going to e o will. E também a gente viu o uso do would, que é um dos verbos mais utilizados no inglês. So, I hope that you learned a lot. Espero que vocês tenham aprendido muito e continuem praticando tudo que vocês forem aprendendo durante as aulas, ok? See you next time and bye bye!